E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto equações polinomiais. E o primeiro conceito que a gente vai ver na aula de hoje é o conceito de conjunto de solução. E o que é o conjunto de solução de uma equação polinomial? É basicamente o conjunto de todas as raízes da equação que pertencem ao universo U. Por que tem essa definição aqui? Que o conjunto são todas as raízes que pertencem ao universo U. É porque dependendo do universo que você está analisando, o conjunto de solução pode ser diferente. Por exemplo, vamos ver essa equação polinomial, que é x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. No universo dos reais, o conjunto de solução dessa equação polinomial vai ter os elementos menos 1 e 2. Por quê? Substituindo menos 1 dá zero, então menos 1 é raiz. Substituindo 2 no polinômio também dá zero, ou seja, o 2 também é raiz. Só que no universo dos naturais, lembrem o que é o conjunto dos números naturais, o único elemento que vai ser solução nesse conjunto aqui dos naturais vai ser o 2, né? Porque o menos 1 ele não pertence aos naturais. E como resolver uma equação polinomial? Um dos métodos é o método chamado decomposição, onde a gente sempre tenta escrever o polinômio p de x como um produto de outros polinômios. Por exemplo, vamos resolver essa equação polinomial aqui, ó. X ao quadrado menos x é igual a zero. Como a gente pode escrever esse polinômio como um produto de outros? A gente pode pegar, deixar o x em evidência, e isso aqui, esse x ao quadrado menos x, acaba se tornando x vezes x menos 1. Podendo notar que aqui agora a gente tem dois polinômios. X é um polinômio e x menos 1 é outro polinômio. E o que a gente pode concluir com isso? Para que dê zero, aqui ó, o lado direito está igual a zero, ou x tem que ser zero, tem duas possibilidades aqui, né? Porque é uma multiplicação entre duas coisas, entre isso aqui e isso aqui. Então, para esse aqui dar zero, para o meu lado direito dar zero, ou esse tem que ser zero, ou esse aqui tem que ser zero. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ou o x é igual a zero, ou então x menos 1 é igual a zero. E com isso a gente acha uma das raízes desse polinômio, x igual a zero. E para achar outra, é só resolver essa outra equação aqui, ó, x menos 1 igual a zero. Resolvendo ela, x menos 1 igual a zero, passo o menos 1 para o outro lado, mudando o sinal, né? X igual a 1. Pronto, a gente tem uma equação polinomial de grau 2, né? Porque aqui o maior expoente é o quadrado. E lembrem da última aula. Nesse caso, então, o máximo de raízes que a gente vai ter são duas, porque ele é um polinômio de grau 2. E a gente achou as duas raízes, né? X igual a 0 e x é igual a 1. Portanto, o conjunto de solução dessa equação polinomial é 0 e 1. Bem fácil, né? A gente decompõe e aí a gente consegue, e depois é só resolver cada um desses subproblemas separadamente. Bom, vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Resolver a equação x ao cubo menos 4x igual a 0. E logo de cara, o que a gente pode concluir? Aqui, ó, olhando o maior expoente ao cubo, a gente pode, lembrando a última aula, a gente pode concluir que essa equação polinomial possui 3 raízes. E agora vamos fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Vamos escrever aqui a nossa equação polinomial e tentar representar isso aqui utilizando um produto de dois polinômios. Vamos deixar o x em evidência, x vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0. Se multiplicar x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, e x vezes menos 4, menos 4x.
E para que esse lado aqui seja atendido, o zero, ou o x tem que ser igual a zero, porque aqui é um produto entre isso e isso, ou x² menos 4 é igual a zero. Aqui a gente achou uma raiz, x é igual a zero, e aqui embaixo, x² menos 4 é igual a zero. É só resolver isso. Vocês podem resolver. Vocês vão chegar em mais duas raízes. X é igual a menos 2 e x é igual a 2. Se a gente substituir o x aqui por menos 2, essa equação dá zero, assim como se a gente substituir por 2. Portanto, a solução, nesse caso, o conjunto de solução, tem os elementos menos 2, 0 e 2. E agora nós vamos ver o que são as relações de Girard. Elas são basicamente relações entre as raízes e o coeficiente de uma equação polinomial. Por exemplo, faz de conta que aqui a gente tem uma equação polinomial, ax² mais bx mais c é igual a zero, e ela tem como raízes x1 e x2. Ela é aqui de segundo grau, né? Então tem duas raízes, que são as raízes x1 e x2. E o que diz essas relações? Elas são basicamente isso aqui, ó. Ela fala que a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é igual a c sobre a. Por exemplo, sendo x1 e x2 as raízes da equação 2x² menos 6x mais 5 igual a zero, vamos calcular a soma das raízes, o produto das raízes e uma outra expressão aqui, ó, x1² mais x2², ou seja, a soma do quadrado das raízes. Lembrando que essas relações não permitem que a gente ache as raízes em si, e sim essas relações, a soma e os produtos. Vamos deixar aqui de lado o que diz a relação de Girard. Aqui de cara a gente pode separar os coeficientes, né? A é igual a 2, 2x², b menos 6, porque é menos 6x, e o c é 5, porque aqui o coeficiente independente é 5. Vamos calcular então primeiro a soma das raízes. E é simples, né? É só fazer menos b sobre a. Menos b sobre a, que dá menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Mais 3, perdão. Porque aqui é menos e aqui é menos, então essa divisão é igual a 3. Certo. E agora vamos calcular o produto das raízes. Mais uma vez, é só substituir aqui da relação c sobre a, né? A gente troca o c por 5, o a por 2, e aqui a gente pode deixar até na forma de fração mesmo, o produto dá 5 meios. E agora, vamos achar a soma do quadrado das raízes. E aqui tem meio que uma artimanha para achar isso, usando essas relações de Girard. Por isso que elas são úteis em alguns casos. A gente pode notar que isso aqui, ó, é um produto notável. Ó. A gente pode usar esse produto notável aqui, ó, x1 mais x2², que, como vocês sabem, essa relação aqui, né, são os 2 ao quadrado, x1 ao quadrado, mais 2 vezes x1 vezes x2. E o que a gente pode notar? A gente pode pegar, ó, x1 mais x2 ao quadrado, e aqui a gente tem, ó, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer que esse x1 mais esse x2 ao quadrado, a gente pode passar para a esquerda e passar esse outro termo aqui para a direita. E reorganizando, a gente chega nessa equação aqui. Só que vocês podem fazer com calma depois. Mas é só a equação, só mudar de lado mesmo, né? A gente chega nessa relação aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a x1 mais x2 ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes x2. Certo? A gente pode pegar, ó, simplesmente passar esse, ou passa tudo para cá, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado para cá, passa esse aqui
para a direita e inverte o sinal de tudo, ou então a gente pode também passar esse aqui para a esquerda, inverter o lado dos dois, que a gente chega nessa relação aqui. E agora que é a grande jogada, uma das principais aplicações dessa relação. O x1 mais x2 a gente calculou, né? A gente já calculou. E o 2 vezes x, e o x1 vezes x2 a gente também já calculou. Aí para achar essa expressão aqui, a gente pode simplesmente pegar aqui nessa equação e substituir o x1 mais x2 por 3 e o x1 vezes x2 por 5 meios. Fica 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 meios. Com isso, a gente chega à nossa resposta. X1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 4. E vamos deixar aqui a relação para polinômios de grau 2. E a gente pode expandir isso para polinômios de grau mais elevado. Quando for um polinômio de grau 3, a gente vai ter 3 raízes, né? x1, x2 e x3. E as relações dizem basicamente isso. x1 mais x2 mais x3 vai ser menos b sobre a. Aí aqui tem uma distributiva, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é igual a c sobre a. E o produto das raízes, x1 vezes x2 vezes x3, vai ser menos d sobre a. E a gente pode ir mais além, expandir isso para um polinômio de ordem qualquer. Um polinômio de ordem n, né? Ele vai ter n raízes. Por exemplo, um de ordem 2 vão ter 2 raízes, um de 3 vão ter 3 raízes, e um de ordem n vão ter n raízes. E aí, qual que é a sacada? Existe a relação define para um polinômio de ordem qualquer essa fórmula aqui, A soma das raízes, de todas as raízes, vai ser sempre menos o elemento an menos 1 sobre o elemento an. O que isso quer dizer? Nesse aqui vai ser menos esse coeficiente dividido por esse coeficiente. Nesse aqui, de ordem 3, vai ser esse coeficiente sobre esse coeficiente, menos, né? E para um polinômio qualquer vai ser sempre esse coeficiente aqui sobre esse coeficiente. A gente sempre vai pegar o b sobre a, o de ordem n menos 1, e dividir pelo de ordem n. E assim vai, quando for um produto entre duas raízes, aqui a distributiva contém só duas raízes, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, e assim vai. Vai ser an menos 2 dividido por an, e assim a gente vai expandindo, quando for agora produto de 3 raízes, polinômios, quando for produto de 3 raízes, vai ser n menos 3 sobre an, menos agora, aqui é menos, mais, menos. Aí se fosse aqui o produto de 4 raízes, seria positivo, porque aqui está menos, né? an menos 4 sobre an. E o produto, o mais importante é o produto de todas as raízes vai respeitar essa fórmula aqui, é igual a menos 1 elevado a n, e a razão do a0, que é o independente, sobre o an, que é o primeiro. Os mais importantes para essa relação são sempre a soma de todas as raízes, que é essa fórmula aqui, an menos 1 sobre an, e o produto de todas as raízes, que respeita essa fórmula aqui, menos 1 elevado a n, a 0 sobre a n. Só, a gente pode, para testar, substituir esse n por um número qualquer e ver. Quando a gente substituir por 3, se a gente substituir por 3, a gente vai chegar nessa relação aqui, menos o d, que nesse caso é o a0, né? É o independente, sobre o primeiro, o que está junto com a incógnita de grau maior. an, aqui é a e aqui é o a, que é o que está junto com o x ao cubo. O primeiro, relembrando mais uma vez, reforçando, né? O primeiro e o último são as equações mais importantes dessas relações de Girard.
E agora, o próximo conceito que a gente vai ver é o conceito de raízes racionais. Se a gente tem um número racional, P sobre Q, sendo que P e Q são primos entre si, se esse número aqui é a raiz de uma equação polinomial e essa equação possui apenas coeficientes inteiros, agora abrindo um parênteses, dois números, P e Q, a gente fala que eles são primos entre si, se o único divisor comum entre eles for 1, ou seja, o seu máximo divisor comum for igual a 1. Mas continuando, se esse número racional, P sobre Q, é raiz de uma equação polinomial qualquer, onde todos os coeficientes forem inteiros, a n menos 1 até o a0 for inteiro, a gente pode concluir que o P é um divisor do a0, o P é um divisor do a0 e o Q é um divisor do an. E consequência disso, se o an for 1 ou menos 1, ou seja, se aqui for menos x elevado a n ou x elevado a n, e a equação admite raízes racionais, então essas raízes elas serão números inteiros e divisores de a0. E esse teorema ele não garante a existência de raízes racionais, mas se elas existirem, a gente consegue calcular. E, como a gente pode ver aqui, né, é P sobre Q, P dividido por Q, então o P pertence aos números inteiros e o Q pertence aos números inteiros e positivos, porque aqui Q não pode ser zero, né? Lembre-se, quando a gente tem uma divisão, a gente nunca pode dividir por zero. E vamos fazer um exemplo disso. Vamos obter, se existir, as raízes racionais dessa equação aqui. 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2 menos 1 é igual a zero. A gente já viu que ela possui coeficientes inteiros, né? O A é 2, o B menos 1, o C é 2 e o D menos 1. E a gente pode falar que esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. A0, A1, A2 e A3. E a gente tem uma raiz racional na forma P sobre Q. E lembrem-se do último slide, né? O P é inteiro e ele tem que ser divisor de menos 1 do A0. E o Q é inteiro e positivo e divisor do 2, que é o A3. Aqui, escrevendo. Essas duas divisões aqui, elas têm que ser inteiras, né? Para o P e o Q serem divisores. E com isso, a gente pode descobrir quais são os possíveis valores de P. Por quê? Para esse número aqui ser inteiro, o P só tem duas possibilidades. Ou ele é menos 1, ou ele é 1. Se ele for menos 1, fica menos 1 dividido por menos 1, que dá 1. E se ele for 1, fica menos 1 dividido por 1, que dá menos 1. Qualquer número maior que isso, o P vai ser maior que o menos 1. Então a gente vai acabar numa fração. Não vai ser um número inteiro. Portanto, o P não vai mais ser divisor. Então a gente já viu possíveis valores de P, menos 1 e 1. E possíveis valores de Q, 1 e 2. Lembre-se que Q, nesse caso, é positivo. E para que isso aqui dê um número inteiro, o Q só pode ser 1 ou 2. Se ele for 1, fica 2 dividido por 1, que dá 2. E se ele for 2, fica 2 dividido por 2, que dá 1. Qualquer número maior que isso, a gente não chega num número inteiro, por isso não são divisores. Então agora a gente já tem os possíveis valores de P e Q. E lembrem-se, né? Se é racional P sobre Q, a gente consegue chegar nos possíveis números racionais, num conjunto de solução com os possíveis números racionais. Os números P e Q são os elementos desse conjunto aqui. É só fazer uma permutação. 1 e 1, vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1. 1 dividido por 2, meio. Menos 1 dividido por 1, menos 1. E menos 1 dividido por 2, menos meio.
É só permutar P sobre Q, todas as possibilidades, a gente chega nesses 4 elementos. E aí como que a gente sabe se eles são raízes ou não desse polinômio aqui? Testando. Então vamos calcular o P de x para cada um desses elementos desse conjunto aqui. Eu já vou deixar aqui pronto, mas vocês devem calcular isso para ver se bate. É só substituir o x para cada um desses elementos aqui. E para facilitar, ó, substituindo por 1 dá 2, por meio dá 0, por menos 1 dá menos 6 e por meio dá menos 5 meios. E aí, o que a gente pode concluir? Ó? Só o meio é raiz desse polinômio. Então, a gente pode concluir que meio é a raiz de P de x. Então, a gente viu que ele tem uma raiz racional e ela é igual a meio. Então, nesse caso, quando a gente pode usar essa relação P sobre Q e os divisores, e se existir uma raiz racional, a gente consegue achar, utilizando esse método aqui. Ele pode ter mais raízes, mas que não são racionais, mas racional tem que é igual a meio, tem uma só que é igual a meio. Certo? E na aula de hoje, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. E obrigado, pessoal!